A luta de Davi e Golias, parte 1, capítulo 1. O desafio de Golias. Em uma manhã fria e sombria, os ventos cortavam o vale de Elá, uma vasta planície onde o exército de Israel acampava. O sol mal começava a aparecer no horizonte, e os soldados estavam alinhados, mas o medo parecia tomar conta de cada um deles. No lado oposto, o exército dos filisteus, uma força poderosa e numerosa, se posicionava esperando a batalha começar. O que parecia ser uma guerra comum se tornava uma luta entre a vida e a morte, com uma única ameaça pairando sobre todos: Golias. Golias era o campeão dos filisteus, um homem de mais de 3 metros de altura, com uma armadura pesada que cintilava sob a luz do sol. Sua voz retumbava como trovão quando ele se aproximava da linha de frente. Ele usava uma espada larga como um tronco de árvore e um escudo maior do que qualquer homem poderia carregar com facilidade. Seu rosto era impassível, mas seus olhos brilhavam com um orgulho inabalável. Ele sabia que ninguém poderia enfrentá-lo. "Escolham um homem para lutar comigo!" Golias gritou com uma voz ameaçadora, olhando para o exército israelita. "Se eu vencer, vocês serão nossos servos, mas se o homem que enfrentá-lo vencer, nós nos rendemos. Eu sou Golias, o campeão dos filisteus, que venha o mais corajoso de vocês." Os israelitas tremiam diante da ameaça. O rei Saul, que liderava o exército de Israel, ficou de pé em silêncio. Ele era um homem grande, mas seu coração estava pesado de medo. Muitos dos seus melhores guerreiros estavam olhando para Golias, e nenhum deles teve coragem de se oferecer para o combate. O gigante filisteu estava imponente, e sua força parecia ser incomparável. Durante 40 dias, Golias se apresentou dia após dia para desafiar os israelitas. Cada vez que ele se aproximava da linha de batalha, seu desafio reverberava no campo, e todos os soldados de Israel se encolhiam de medo. Não havia coragem entre eles para enfrentar tal gigante. Mesmo Saul, o rei, o homem mais forte entre eles, estava paralisado. Enquanto isso, a situação em Belém, a cidade natal de Davi, estava longe da guerra. Lá, um jovem pastor de ovelhas, chamado Davi, cuidava de seu rebanho nas colinas ao redor da cidade. Ele era o menor de 8 filhos, e embora seus irmãos estivessem nas fileiras do exército, Davi ficava em casa, confiado em sua tarefa de proteger as ovelhas. Ele passava os dias olhando as estrelas e conversando com Deus em oração. Sua fé era profunda e inabalável. Ele acreditava que Deus o protegia em tudo o que fazia, até nas pequenas tarefas do dia a dia. Quando um leão ou um urso tentavam atacar seu rebanho, Davi os enfrentava sozinho, usando apenas sua funda e sua coragem. Deus sempre o livrava. Certo dia, enquanto Davi cuidava de seu rebanho, seu pai Jessé o chamou. "Davi, vá até o campo de batalha e leve estas provisões para seus irmãos. Eles estão em guerra e você deve ajudar." Davi sabia da ameaça que os filisteus representavam. Ele pegou rapidamente os alimentos e os levou até o acampamento israelita. Quando chegou ao local, a cena que encontrou o chocou. O exército de Israel estava paralisado pelo medo e a voz de Golias ecoava pelas colinas. Davi se aproximou de seus irmãos, que estavam entre os soldados. Ele olhou para eles e depois para os outros homens, todos com os olhos baixos, evitando o olhar do gigante. Quando Golias desafiou novamente os israelitas, Davi ficou indignado. "Quem é este incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo?" ele perguntou. Seus irmãos mais velhos olharam para ele com desprezo. "Cale-se, Davi! O que você sabe sobre guerra? Volte para suas ovelhas, garoto!" disse Eliabe, o irmão mais velho, com impaciência. Mas Davi não se calou. Ele continuou a questionar a vergonha que os israelitas estavam passando. Como poderiam permitir que um homem desafiando Deus ficasse impune? Ele sabia que algo deveria ser feito. "Eu irei lutar contra ele", disse Davi com firmeza. As palavras de Davi fizeram eco no campo de batalha.
Os soldados, inicialmente incrédulos, começaram a cochichar entre si. Quem era aquele jovem para se oferecer como combatente? O próprio Saul, o rei, ficou surpreso ao ouvir falar do garoto que se atrevia a enfrentar o gigante. Davi foi levado até ele, e diante do rei, ele explicou seu ponto de vista. Rei Saul, eu sou apenas um pastor, mas Deus me deu coragem para enfrentar os animais selvagens quando defendia minhas ovelhas. Se Deus me ajudou contra leões e ursos, certamente Ele me ajudará a derrotar esse filisteu. Saul olhou para o jovem e, embora estivesse cético, viu algo em seus olhos, uma fé inabalável. O rei suspirou, resignado, e deu permissão a Davi para lutar contra Golias. Mas antes que ele saísse, Saul tentou vesti-lo com sua armadura. Veste isso, Davi. Sem ela, você não tem chance de sobreviver contra Golias, disse Saul. Mas Davi, ao vestir a armadura, logo percebeu que não conseguia se mover. Ele estava muito pequeno para aquilo. Ele se despediu da armadura e pegou apenas sua funda, o único recurso que conhecia bem. Eu não preciso disso. Deus me dará a vitória, disse ele com confiança. Com sua funda e 5 pedras lisas que pegou do riacho, Davi se dirigiu ao campo de batalha. E aqui terminamos a primeira parte dessa história. Para a segunda parte, comente: Senhor dos Exércitos. Se inscreve no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo.